Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Flip Xadrez e hoje vamos para mais uma partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Essa aqui é a partida de número 53. Fischer joga contra Lages Porchit, acho que é algo do tipo, tá, pessoal? Enfim, essa partida aqui ela ocorreu em 1966, tá? Durante o torneio de Santa Mônica, tá bom? Para quem não conhece o Portiche, ele é um grande mestre fortíssimo, tá? Inclusive da época, um dos pouquíssimos grandes mestres que figurava ali entre os melhores do mundo que não era soviético, tá? A maioria dos grandes mestres na época eram soviéticos, tá bom? E, bom, nessa partida aqui o Fischer está jogando de pretas, o Portiche está jogando de brancas. E como vocês já tinham me pedido antes, eu vou inverter aqui a visão, tá? Vamos pegar aqui a visão do Fischer, então deixa eu inverter o tabuleiro. Ah, claro, antes da gente ir pro tabuleiro, aproveita que você tá aí chegando agora. Se não for inscrito do canal, já se inscreve, tá bom? Pessoal, não esquece de deixar o joinha, que ajuda bastante. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando sair vídeo novo, tá bom? Então, bora pro tabuleiro. Portiche abre aqui, pessoal, com D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. A gente foi para uma ninzo-índia, tá? Defesa ninzo-índia. Seguindo, E3, B6, cavalo E2, bispo A6, cavalo G3, bispo toma C3, cheque, B toma C3, e aqui a gente tem o nosso último lance de livro, tá bom? Na verdade, B toma C3 não é de livro, mas é o melhor lance na posição, então a gente pode considerar como de livro, né? E, bom, aqui em diante, agora seguindo, D5, atacando aqui o centro, dama F3, roque, então o Fischer aqui já coloca o rei dele em segurança, E4, atacando o centro, D toma E4, cavalo toma E4, cavalo toma E4, dama toma E4, então depois das trocas no centro, o Fischer faz aqui o lance dama D7, pessoal. E esse lance é brilhante. Por que é brilhante? A gente vai ver mais pra frente, tá? Mas assim, o que acontece? Esse lance aqui é uma baita de uma pegadinha, né? Aqui você tá provocando o jogador de brancas a capturar a torre de A, tá? Você fala, pô, Felipe, mas não tem problema nenhum, porque se captura aqui a torre de A, dá para seguir aqui com o cavalo em C6, né? Dano descoberto com a torre. Então, né? Dama captura, né? Aqui em F8, rei captura em F8. E tá tudo certo, né? Duas torres por uma dama, na verdade, é até melhor, né? Depende muito da posição, pessoal, e da continuação, tá? Ter duas torres é melhor do que ter uma dama. Se as duas torres estiverem em jogo e com posição para poder jogar, né? Ou seja, tiver linhas e colunas ali abertas para poder jogar. Nessa posição aqui não seria bom, tá? Porque se a gente olhar aqui, o rei do Portiche está no centro, não rocou. Uma torre não está jogando, a outra torre ainda não tem linhas abertas para poder jogar, vai ter que desenvolver peça primeiro. Então, nessa posição aqui não seria uma boa ideia trocar, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui na posição malandro Fischer, né? Então ele ofereceu a torre aí para poder trocar a dama pelas torres e ganhar vantagem posicional, né? Claro, o Portiche não caiu nessa, ele fez bispo A3, o Fischer seguiu com torre E8, bispo D3, dando apoio para a dama aqui, mirando a casa de H7, né? Então, claro, o Portiche vai atacar também, né? Não vai ficar aqui só fazendo um lance passivo. Então ele desenvolveu peça com linhas de ataque. Claro, o Fischer viu isso aqui, então ele soltou aqui um F5, né, atacando a dama. E nessa posição, o Portiche ele não se aguentou, pessoal. Coça o dedo, né? Nossa, como coça o dedo nessa hora. E ele faz o lance dama toma 8. Ele aceita a troca, né? E é claro, o Fischer continuou, ele fez cavalo C6, dama toma E8, cheque, dama toma E8, aqui forçado também, não tem outra.
Enfim, e agora vamos ver como é que o Portiche vai jogar isso aqui e o Fischer também. Porque agora o Portiche já desenvolveu os dois bispos e ele consegue colocar as duas torres em jogo, né? Então acho que por isso que agora ele aceitou a troca. Então seguindo, roque, então o Portiche rocou, cavalo A5. Então agora a ideia do Fischer é bater no peão aqui de C4, que por enquanto está defendido pelo bispo, mas agora está duplamente atacado pelo cavalo e pelo bispo. Torre de A E1, bispo toma C4, bispo toma C4, cavalo toma C4, atacando o bispo agora de A3, bispo C1, então o bispo sai do ataque, C5, atacando o peão, D toma C5, B toma C5, bispo F4, né? Esse lance aqui é bem legal. Você fala, ué, não tá fazendo nada esse bispo aí? Tá, pessoal, tá fazendo muita coisa. Olha que maravilha esse bispo aqui cortando todas essas casas aqui do cavalo. O cavalo agora ele não consegue jogar, né? Ele fica meio fora de jogo, só sobra essas casas aqui dos cantos, né? E diga-se de passagem, não é muito bom, né? Mas enfim, você vai ter que manobrar o cavalo aqui, né? O Fischer, sabendo que ele precisa de mobilidade para o cavalo dele, ele solta aqui um H6, com ideias de fazer um G5 e expulsar o bispo. Torre E2, G5, então agora expulsando o bispo. Bispo E5, dama D8, torre de F1, então agora o Portiche dobra as torres. Fischer segue com rei F7, H3, F4. E é legal esse F4 aqui, né? Porque ele meio que prende o bispo, né? Se a gente olhar, o bispo agora tá sem casa, praticamente sem casa, na verdade sem casa nenhuma, né? Se a gente contar aqui, ó, tudo aqui ocupado, né? Ele não tem pra onde fugir com esse bispo agora. Ele tá defendido pelas torres, mas é bom o Portiche tomar uma atitude antes que esse bispo aí não tenha mais volta e caia, né? Então, rei H2, então o Portiche ele já tira o rei aqui da primeira horizontal para dar um pouquinho mais de mobilidade para as torres também, né? A6, torre E4, atacando o cavalo, dama D5, defendendo o cavalo e botando pressão no bispo, H4, então aqui o Portiche ele segue atacando essa estrutura de peões aqui na ala do rei. E pessoal, pasmem, nessa posição o Fischer faz o lance brilhante, mais um lance brilhante, né? O segundo da partida. E esse aqui sim, esse é muito, mas muito forte, muito forte. Inclusive, se vocês quiserem para exercício, né, vocês podem tentar pausar o vídeo aí, tentar encontrar, né? Porque nessa posição, o que a gente pensaria em fazer, né? Eu, como um mero capivara, eu tentaria avançar aqui o peão da coluna A, né? Para tentar, se for possível, criar um peão passado. Eu também consideraria que o lance cavalo D2 atacando a torre, né? Colocando mais pressão na posição. Quem sabe eu consigo ganhar uma qualidade. Enfim, são, na minha opinião, lances candidatos, né? Ideias. Claro, não foi isso que o Fischer fez, né? Como eu disse, foi brilhante. E, bom, se você não adivinhou, agora vai lá. Pessoal, ele faz cavalo E3, tá? Aí você fala, Felipe, que loucura é essa? Pasmem, pessoal, esse lance é o lance mais forte da posição, tá? Realmente é um lance brilhante. Eu botei na Engine para dar uma olhada, né, nas redes neurais, para ver, né? E realmente é o lance da máquina, tá? É o lance mais forte mesmo recomendado pela Engine. E o que acontece aqui? Você fala, ué, Felipe, entendi, né? Só tomar o cavalo? Não, pessoal, não dá só para tomar o cavalo, porque aqui se peão toma, né? Peão toma F3, peão toma E3. Aqui você vai fazer aqui o quê? Você vai fazer simplesmente aqui dama toma E4. E aí caiu a torre. Você trocou a qualidade ali, você ganhou uma qualidade, certo? Deixa eu voltar. Então tomar o cavalo não pode. Felipe, então faz o seguinte, avança aqui, faz um F3, já que não dá pra tomar, pelo menos defende a torre, né? Pessoal, aí que tá a beleza do lance. Se o jogador de brancas aqui fizesse F3, dá pra seguir com dama D2. E aqui a gente tá ameaçando o mate no ponto de G2, tá? E aqui não tem jeito. Se seguisse dessa forma, claro, não foi a continuação. Se seguisse assim, tem que sacrificar uma torre no cavalo.
porque senão vai tomar mate, tá? Então olha a situação, como é forte esse lance, né? Então, enfim, também não dá, né? F3 não serve. Aqui, que foi o lance jogado pelo Portiche, que é o melhor lance na posição, ele seguiu com torre de 1, tome 3, tá? Tem que sacrificar uma torre nessa posição, não tem jeito, vai ter que fazer a troca de qualidade, tá? Tudo isso para não tomar mate, não, enfim, tem jeito, né? Então aqui o Fischer seguiu com F tome 3, torre tome 3, dama toma A2, então já caiu um peão e agora pretas tem um peão aqui que pode vir a ser promovido. Portiche seguiu com torre F3 cheque, rei E8, bispo G7, dama C4. Esse lance é bem legal porque bota a pressãozinha aqui no peão das brancas, protege os outros dois peões aqui das pretas, né? Os outros três, perdão. Enfim, e aqui o bispo das pretas não pode sair, porque senão você vai ter linhas aqui de ataque e vai cair esse peão aqui de C3 também, tá? Então aqui o Portiche faz H toma G5, H toma G5, torre F8 cheque, rei D7, torre A8 manobrando, né, atacando o peão passado das pretas, rei C6, e nessa posição, pessoal, aí sim, o Portiche abandona, tá? Realmente não tem como continuar, né? Não tem jeito, é abandonar mesmo, tá? Agora vamos dar uma olhadinha no relatório do chess.com. Olha a precisão do Fischer, pessoal. Fischer fez 95.6, né? E aqui o Portiche fez 88.3. E a gente olhando no gráfico, a gente vê que o Portiche ele cometeu um erro. E esse erro aí foi suficiente para o Fischer ganhar vantagem na partida e levar até o final ali com a vitória, né? A gente vê que o Fischer fez dois lances brilhantes e cometeu apenas uma imprecisão a partida inteira, tá? E são esses dois lances aqui que eu queria pontuar com vocês, tá bom? O gafe, né, o erro grave do Portiche e a imprecisão que o Fischer cometeu, tá? Então bora pro tabuleiro pra gente ver esses dois lances. Estamos de volta no tabuleiro. Pessoal, aqui a gente tá indo pro 14º lance, tá? E aqui o Portiche errou quando ele fez o lance dama toma 8, tá? Então, realmente é uma armadilha posicional isso aqui, tá, pessoal? Que nem eu comentei antes, normalmente até vale a pena você trocar uma dama por duas torres, mas isso quando você consegue ter mobilidade para suas torres, e aí isso compensa, né? Você trocar a dama por duas torres do adversário, que no caso não compensava, né? O Portiche caiu numa armadilha, enfim, bom. Voltando aqui, qual seria o melhor lance para o Portiche aqui? Pessoal, no livro o Fischer comenta que o melhor lance seria dama D2, tá? Com ideias de proteger o bispo, que está protegendo o peão dobrado, né? Esse peão dobrado tem que ser protegido, porque ele vai ser alvo de ataques, enfim. Mas, né, numa análise mais fria aqui, dama D2, dama E2, desculpa, tá? Perdão, é dama E2. Dama E2 é jogável, mas é aquela velha história. A gente tem uma torre na coluna E, né? O rei não rocou ainda, então nunca é muito bom a gente deixar a dama na mesma coluna que uma torre adversária por problemas que podem surgir depois, com ataques descobertos e tudo mais. Então, numa análise aqui que eu fiz com um pouco mais de profundidade, o lance mesmo aqui, o melhor na posição seria dama F3, tá? Continua protegendo o bispo, sai da coluna E, onde a torre está posicionada, e também, de quebra, bota uma pressãozinha aqui no peão de F5, tá? Que vai ficar muito fraco se fizer um avanço aqui de E5 sem preparar antes, tá bom? Então é uma ideia bem legal, dama F3 aqui seria o lance mais forte na posição, tá bom? Bom, agora vamos falar da imprecisão do Fischer, né? Vamos lá na posição agora, que foi pro 24º lance. Aqui a gente está indo pro 24º lance. Depois de torre de F E1 pelo Portiche, o Fischer faz o lance rei F7, tá? Acho que com ideias mesmo de tentar restringir aqui o bispo, né? Liberando a dama para tomar de conta de toda a fileira aqui do fundo da oitava horizontal.
Mas ele não precisava ter feito isso, ele podia ter feito direto aqui o F4, tá? Que ele fez depois, mas ele podia ter feito direto o F4 aqui, não faz diferença. Porque esse bispo H8 recaptura e não tem problema nenhum, tá? Então essa aqui foi a imprecisão do Fischer. A ideia foi a mesma, mas ele acabou não executando da melhor forma possível. É claro, o Potich não ia deixar barato, ia fazer aqui um H4 para tentar libertar o bispo, né? Atacar essa estrutura de peões aqui na ala do rei, tá bom? Mas aí jogo que segue, né? Dá para seguir depois com um F3 aqui, complicando a posição, né? Atacando a torre, tentando aqui detonar a estrutura de peões do rei aqui que está fazendo a cobertura, enfim, muito jogo ainda pela frente, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente continua com a nossa série, tá acabando, né? Acho que tem só mais 7 partidas agora, mas enfim, né? Vamos seguindo aí. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!